Unidade 2, Tecnologia. Aula 8, Revisão e Avaliação. Boa noite, professores. Boa noite. Boa tarde, né, gente? Alunos. Então, nós temos hoje a nossa revisão e a nossa avaliação, tá bom? Então, vamos à nossa primeira parte da revisão. Vamos falar hoje, né, sobre as partículas do átomo. Então, vamos prestar atenção aí, nós temos uma imagem, e essa imagem nós temos uma forma, né, a forma micro de como é o átomo por dentro. É o mundo micro, né, da química, representada aí nesse desenho. E aí eu tenho duas regiões distintas, no qual aqui está representadas por bolinhas azuis, esferas azuis e vermelhas, representa o núcleo do átomo, onde eu encontro as partículas prótons e nêutrons. E eu tenho ali o elétron, né, que está ao redor do núcleo, tá? Então, pelas cores ali, no núcleo ficam localizados as partículas prótons e nêutrons, e lá e ao redor do núcleo ficam os elétrons, representados pela cor verde, ali pela esfera verde. E aí eu tenho dois elementos químicos, também com um desenho, né, uma imagem, que é o hidrogênio, o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio, tá? Observem que o hidrogênio, ele tem um próton, um elétron, e o hélio ali representado simbolicamente, né, por esse desenho. Eu tenho aí o que? Dois prótons e dois elétrons. E aí nós temos a aplicação, né? Como é que eu encontro o número de prótons, o número de elétrons do átomo, tá certo? Então vamos aprender a encontrar essas partículas. Então eu tenho ali, qual é o número da massa? Nós temos aqui o átomo de sódio, né? Esse número aqui, ó, embaixo do símbolo, identifica a massa, tá? Representado pela letra A. E esse número aqui, ó, ele é o número atômico. Então, esse número inteiro aí, né? Ele representa o número atômico do átomo de sódio. Ok? Então, ele pede para você identificar na legenda o número de massa do átomo de sódio. Então, é o quê? Eu vou arredondar, tá, gente? Porque tá 22,9. Eu vou arredondar, aí vai ficar 23. Então, o número de massa do átomo de sódio é 23. Qual o número de prótons? Gente, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, o número atômico ele é representado pela letra Z, tá? Então, se o próton é igual ao número atômico, então eu posso dizer que o número de prótons é igual a 11 também. Então, o próton aqui do átomo de sódio é igual a 11. Ok? Qual o número de elétrons? Qual o número de elétrons? Quando o átomo ele é neutro, átomo neutro é assim, ó, ele não tem carga. Ele não tem uma carga nem positiva
e nem negativo. Ó, quando ele tem essas cargas, eu digo que eles são íons, tá bom? E quando eles não têm cargas nem positiva e nem negativa, eu chamo de átomo neutro. Então ele quer saber qual o número de elétrons do átomo de sódio. O número de elétrons, quando o átomo é neutro, é igual ao número de prótons. Se o número de prótons está aqui é igual a 11, tá? Então o número de elétrons também será igual a 11. Ok? E ele está pedindo o número de nêutrons. Aí a gente vai usar uma fórmula para encontrar. Anotem aí, nêutrons é igual a massa menos o próton. Quanto é a massa, gente? 23, não é isso? Menos 11. Então, isso aqui vai ser igual a 12. Então, o número de nêutrons é igual a 12. O que eu vou concluir? Que o átomo de sódio tem 11 prótons, 11 elétrons e tem 12 elétrons. Tudo bem? Assim que eu determino o número de prótons, de elétrons e nêutrons de qualquer átomo. Qualquer átomo eu encontro desse jeito as partículas, tá bom? Lembrando que o número inteiro identifica o número atômico. Esse número aqui, ó, 22, que eu chamo de número decimais, representa a massa atômica do átomo, que no nosso caso foi para o sódio. Tabela periódica. A tabela periódica, ela tem um objetivo: organizar os elementos, né, com propriedades físicas e químicas semelhantes. A tabela, ela está disposta em períodos, que são esses daqui, ó, representado por essa seta que eu estou aqui riscando. E temos 7 períodos, que são as linhas horizontais, né? Ó, eu tenho períodos curtos, como o período 1, que só tem 2 elementos. 2 elementos. E eu tenho um período 2, ó, que é um período grande, longo, com mais de 2 elementos, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos. As linhas verticais, que são essas daqui, olha, elas são denominadas de grupos ou famílias. Então, denominadas de grupos ou famílias. Na nomenclatura tradicional, existe a numeração que vai de 1 a 8 ou a 0, né? E elas têm a letra A. Mas a nomenclatura moderna, ela vai de 1 a 18, como vocês podem perceber nessa minha tabela. E também tem a nomenclatura em organismo romano. Esses elementos aqui do meio, eles também pertencem a um grupo. O nome desse grupo é elementos de transição. Elemento de transição. E a gente costuma chamar eles grupo B.
são elementos do grupo B. Tá bom? O que mais? Os elementos podem ser classificados em metais, não metais, semimetais ou metalóides, tá? É a mesma coisa. E gases nobres. Então eu posso classificar, né, os elementos com essas características, né? Como identificar os metais? Depende da tua legenda, da sua tabela. A legenda da tua tabela não é igual à minha. Tudo bem? Então, toda a tabela ela tem uma legenda. E essa legenda, ela indica quais são os elementos metais, não metais, semimetais e gases nobres, ok? Na minha legenda, essa turminha aqui, ó, um verde forte, né? São os não metais. São os não metais, tá? Essa turminha aí são os não metais. E essa turminha aqui, ó, verdinho bem clarinho, que são 7 elementos aqui, na minha legenda são os semimetais, tá? São os semimetais. Esse em azul, ó, essa família em azul aqui é a família dos gases nobres. E que é a família 18, conhecida, né? Ou a família 8A, tá? Essa turma aqui, ó, são metais também. Lembrando que eles são metais de transição. Essa turminha, esse grupo aqui, ó, em amarelo, esse grupo em amarelo, também são metais, porque 82 dos 112, né, elementos, 82 elementos químicos, eles são metais. O que é falar, professora, o que significa dizer metal? É dizer que a temperatura ambiente, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que não é. Eles são maleáveis, eles se transformam em lâminas e fios. São bons condutores de calor e eletricidade. É isso que significa dizer um elemento metal. Então, o grupo 2A recebe o nome, ou 2, né? Ele recebe o nome especial. O nome dele é metais alcalinos terrosos. É o nome dessa família, desse grupo, ok? Então, eu quero o exemplo de metais alcalinos terrosos. Eu vou lá no grupo 2 e aí eu pego o berílio e o magnésio. São dessa família. A família 1A ou 1 são denominados de
metais alcalinos apenas. Ok? Se eu for lá na família 1, eu posso pegar o lítio e o sódio, ó. Posso pegar esses dois como exemplo. O lítio e o sódio. Então, botar aqui lítio e o sódio. Também recebe nomes especiais, específicos, a família 16, ou 6A da tabela. Quem tem sua tabela, acompanhe. São chamados de calcogênios, essa família aí, todas elas. Elas começam com o oxigênio e a família termina com o elemento de número 116. Outro nome especial é a família 17 ou 7A, que é a nomenclatura moderna e a numeração, desculpa, né? Nomenclatura é a numeração moderna, que é 17, e a antiga é a 7A, né? Esses elementos são chamados de halogênios. Quero exemplos de halogênios. Eu vou lá para a família 7A. Estão vendo que eu sempre volto para a tabela? Eu vou pegar aqui o flu e o cloro. Ó. Então, eu tenho aqui flu e cloro. Sempre eu volto, né? Porque eu preciso da tabela para fazer a consulta, gente, né? Eu preciso sempre da tabela, porque é ela que vai me orientar. Vai me orientar e vai me dar informações a respeito do elemento de qualquer grupo. Tá bom? Agora a gente vai falar de ácidos e de bases. O que são ácidos? É a substância que em presença de água libera sempre H+, ó. Toda vez que libera sempre H+. Isso no mundo micro, aqui é o simbólico representando um nível micro, né? Então, libera H+, mas isso a gente não enxerga no macro, a gente não vai enxergar o H+ sendo ali ionizado, né? E na presença de água, esse ácido, a gente não consegue enxergar. Então, como é que eu identifico que a substância é um ácido? Quando eu tenho a presença de hidrogênio na minha molécula. Exemplo, HCl, H2SO4, HCN. O que eles têm em comum? Estas três moléculas, essas três substâncias. A presença do átomo de hidrogênio. Então, toda molécula que tem hidrogênio, ela é classificada como um ácido, tá? Pertence ao grupo dos ácidos. Posso classificar os ácidos também da seguinte forma: se eu tiver só um hidrogênio na molécula, eu classifico o ácido como sendo monoácido. Se eu tiver 2 hidrogênios na molécula, eu classifico como sendo diácido, ok? Aqui só tem um na molécula, classifico como sendo monoácido.
Outra classificação é em relação à presença ou não de oxigênio, tá? Então, a outra classificação é em relação ao oxigênio. Ter ou não oxigênio na minha molécula. No primeiro exemplo do HCl, eu não tenho oxigênio. Então, eu classifico ele como sendo um hidrácido. Ok? Na segunda molécula, eu já tenho um oxigênio. Então, ele é o oxiácido. No terceiro exemplo, não tem o oxigênio, então ele é classificado como sendo um hidrácido. Ok? Pronto, gente. Então, como é que eu identifico um ácido? Quando ele tem hidrogênio na molécula. Então, eu tenho aqui, ó, um sistema, isso é um ácido? Sim, porque tem hidrogênio. No exemplo 2, isso aqui é o sistema 1, né? E o sistema 2. E o sistema 2 é um ácido? Não. Agora eu vou ter o que? Uma base. Por causa desse grupo aí, OH. Vou até colocar uma setinha. Então, toda vez que eu tiver esse grupo OH, que eu chamo de hidroxila, eu classifico a substância ou a molécula como sendo uma base. Não esqueçam disso, tá? A hidroxila, OH, ela é a identidade de uma base. Toda base tem esse grupo OH. Podemos nomear ácidos, tá? Então, eu tenho que seguir essa regrazinha aqui, ó, gente. Eu tenho que seguir essa regra para poder nomear qualquer ácido. E como é que eu faço isso? O que diz a regra? Você vai pegar, vai colocar a palavra ácido primeiro. Depois você vai pegar o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio e vai colocar a terminação hídrico, tá? Então, olha aqui, vai colocar a terminação hídrico. Tenho vários exemplos e percebam vocês que todos eles têm a terminação hídrico, né? Todos eles, primeiro, eles têm a palavra ácido na frente. Tudo bem? Ó. Todos eles têm a palavra ácido. E outra coisa, eles têm, sabe o que eles têm em comum? Eles têm o átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio é que define se a substância ela é ácida, né? E é a esquerda, tá, gente? Esse hidrogênio tem que ser a esquerda. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho essa fórmula HF. Então, eu vou botar a palavra ácido. Vou lá na tabela, vejo o nome do elemento, que é flu. Tiro. Aí, tá aqui, né, flu. Aí eu pego, no final da palavra, eu coloco a palavra hídrico. Aí fica ácido fluorídrico. Mais um exemplo. Eu tenho agora o HCl. Coloco a palavra ácido. Vou pegar a tabela e identificar o elemento que está ligado ao hidrogênio e identifico que ele é o cloro.
Só que na palavra cloro, eu vou ter que colocar a terminação hídrico. Aí vai ficar ácido clorídrico. Nosso último para fechar, hein? Eu tenho aqui BR. Esse BR aqui, ele está presente na molécula, ligado ao hidrogênio. Na tabela, o nome dele é bromo. Mas eu vou ter que adicionar a terminação hídrico. Aí vai ficar ácido bromídrico. Não é difícil, tem que exercitar, mas difícil não é a gente nomear ácidos. Nomear é dar nome aos ácidos usando essa regrinha, que é o ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Bases. O que eu tenho de comum nas bases? Como é que eu afirmo que uma substância ela é uma base? Quando ela tem esse grupo aqui, gente, por favor, olha. Quando ela tem esse grupo, OH, que é hidroxila, olha aqui ela de novo, olha. Então, esse grupo OH aqui na molécula é que indica que a molécula é uma base. Olha aqui que bacana, olha aqui, ó. Ok, gente? Não esqueçam disso, povo de Deus. Toda vez que eu tiver esse grupo, que eu chamo de hidroxila, né? Toda vez que eu tiver esse grupo aí, OH, eu já sei que a molécula é uma base. Tá bom? Base tem um sabor astringente. Elas estão no nosso cotidiano na forma de hidróxido de magnésio, que a gente conhece com o nome comercial de leite de magnésio. Temos a base NaOH, que ela é chamada de hidróxido de sódio. É matéria-prima para a produção de sabão. Se você costuma fazer sabão, tem que ter cuidado em manusear esta base, que é hidróxido de sódio, porque é uma base muito forte. O que é ser forte? Força forte. Significa dizer que ela pode causar queimaduras se você não usar ela de forma adequada, tá bom? Assim como os ácidos, as bases, elas podem ser nomeadas, podem ter nomes. Eu posso dar nome a uma base. Mas, de qualquer forma, não. Eu tenho que usar uma regra. Então, para dar nome a uma base, eu vou ter que colocar a palavra hidróxido sempre, tá? Hidróxido, isso para base. Se fosse um ácido, seria a palavra ácido, não é? Mas como é uma base, eu vou colocar a palavra hidróxido de, e o nome do cátion, que é esse aqui, ligado à hidroxila. E aí, eu vou para a consulta de cátion, da tabela de cátions e de ânion. Então, como eu quero o nome desse cátion, eu vou ver lá na tabela de cátions, não é tabela periódica, é tabela de cátions. Eu vou ver que o nome dele é sódio, então vai ficar hidróxido de sódio. Olha. Tá bom? Difícil não é. Tem que exercitar, não é? E nós temos uma segunda base aqui, né? Olha. Vem aqui. Uma outra base. O que diz a nomenclatura? Vou escrever
a palavra hidróxido de, sempre uso, né? Hidróxido de, e o nome desse cátion. Nome desse cátion aí. Pego a minha tabelinha de cátions e de ânions e vejo lá que o nome desse cátion é cálcio. Pronto. Então, o nome dele fica hidróxido de cálcio. Então, tenho o hidrogênio é a identidade de um ácido e a hidroxila é a identidade de uma base. Tudo bem? A sua aula continua no próximo vídeo.